Bom dia! Bom dia, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre como melhorar, o que eu posso fazer para melhorar o meu atendimento, tá? E isso, gente, é essencial na advocacia, porque o que vai determinar os seus resultados é se o cliente gosta ou não de você. Então isso é uma coisa que é essencial, tá? Então o que eu poderia fazer, o que a gente poderia fazer para melhorar esse atendimento? Gente, eu já fiz isso várias vezes, tá? Eu já perdi a conta de quantas pessoas eu já atendi nesses 14 anos aí de advocacia, tá? Tô fazendo 14 anos de advocacia agora. E muito difícil, tá? Aconteceu pouquíssimas vezes eu perder um cliente, tá? Eu não consegui converter esse cliente, isso raríssimas vezes aconteceu. E esses clientes que eu tenho são clientes realmente fiéis, eles estão comigo, tenho clientes que estão comigo desde que eu comecei a advogar e não trocaram de advogado. Então isso é uma coisa que eu faço com muita facilidade, com muita naturalidade e com resultados exponenciais, tá? Então presta atenção que isso vai te ajudar. Primeira coisa que você precisa pensar é que esse atendimento ele tem que ser humanizado, tá? Humanizado, sim, você tem que ver a pessoa que está à sua frente como um ser humano, que naquele momento que está ali com você, ele está precisando de ajuda. Então ele está precisando de uma pessoa que sim, que o ajude, que o escute de forma eficaz, que se importe verdadeiramente com o que ele está sentindo. Então não adianta você criar um personagem, precisa realmente se importar com as pessoas, precisa realmente dar importância para aquilo que a pessoa está falando com você, tá? E para isso é importantíssimo a gente exercitar uma virtude que chama-se a virtude da humildade, gente. E aí tem vamos colocar 4 requisitos que a gente pode analisar para verificar se a gente está dando um atendimento que seja baseado nessa virtude, tá? A primeira coisa que você tem que entender é que você não pode, de jeito nenhum, se colocar numa posição de superioridade em relação ao cliente que você está atendendo. Na verdade, você tem que se colocar ali como igual. Eu estou aqui para te ajudar a resolver o teu problema. Então, ou você se coloca no mínimo como igual, ou você se coloca abaixo, dando mais importância para a pessoa que você está atendendo, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Você não pode se colocar, eu sou o profissional da advocacia, eu sou chique, eu sou inteligente, eu sou melhor que você, eu que vou resolver o seu problema, entendeu? Não, se você se colocar nessa posição arrogante, você não vai se conectar com essa pessoa e muito provavelmente você vai ter muita dificuldade em fechar esse negócio, tá? Em fechar esse contrato. A segunda coisa que você precisa entender é que a advocacia é um serviço, você está ali para servir a pessoa, você está a serviço. Então isso também é uma das características da humildade. Você entender que você está ali buscando o melhor para aquele cliente que você está atendendo. Buscando a melhor solução, de que forma eu vou poder realmente resolver o problema desse cliente, tá? Então, tenha em mente que você está ali para servir, tá? A terceira coisa que você precisa entender é que você precisa saber que tem que ter autoconhecimento. Então, se o cliente que chega ali até você tem um problema que você sabe que você não tem condições de resolver, você precisa ser sincero com esse cliente. Falar assim, olha, esse problema que você está me passando não é um problema que eu tenho expertise, eu não estou acostumada a resolver esse problema. E aí, se for algum assunto que você tem interesse em aprender, você precisa ser sincero. Olha, eu gostei muito do seu caso, eu quero realmente te ajudar, mas eu vou precisar de um tempo porque eu preciso estudar a melhor forma de te atender. Isso é possível e olha, eu já fechei vários contratos assim, de assuntos que eu realmente fiquei muito interessada, de eu querer realmente pegar o caso, porque caramba, pareceu uma coisa assim muito nova, muito interessante e que eu nunca tinha lidado, então pra mim era uma baita de uma oportunidade, mas ao mesmo tempo precisa avisar pro cliente, né, que você não tem experiência nessa área e que você vai estudar e você vai fazer o seu melhor. E olha, vou te falar que todas as vezes que eu fui sincera dessa forma,
Eu nunca perdi o cliente, ao contrário. O cliente virou meu parceiro, de me promover junto, sabe? Então, ser sincero e saber o que você pode ou não fazer sem passar uma arrogância de que você sabe tudo pro cliente, isso também ajuda muito a se conectar com a pessoa, tá? E a última coisa que você precisa saber, analisar, o último requisito para você saber se você está exercitando a humildade no seu trabalho, é se você está disposto a aprender, que também tem relação com essa último requisito que eu falei, tá? Se você está disposto a aprender coisas novas, se você está disposto a pegar casos novos, se você está disposto a realmente estudar o caso do cliente e tratar aquele caso como se fosse, ainda que seja algo que você já tenha feito milhões de vezes, como se fosse o único. E aí você estuda novamente, se você nunca pegou aquele caso, você estuda novamente, você pesquisa nova jurisprudência, você faz novas análises, você vê se você compra um livro ou se você faz uma consulta a um colega que tem algum conhecimento que seja maior que o seu. Enfim, se você está disposto a aprender, tá? Se você está disposto até a fazer um curso para poder atender aquele cliente, isso já aconteceu comigo várias vezes, principalmente no empresarial, quando eu comecei a fazer assessoria jurídica. Quando eu peguei para fazer assessoria jurídica, às vezes apareciam casos que eu nunca tinha lidado, situações que eu precisava resolver, e então eu precisei pagar curso, enfim, me virar para poder atender aquele cliente da melhor forma possível. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Então, se você não é uma pessoa que está disposta a aprender, se você não é uma pessoa humilde que está disposta a perguntar como se faz, muito difícil você atender um cliente que tem uma demanda maior e que seja uma demanda multidisciplinar, tá? Então, se você não está exercitando esses requisitos, aí você já sabe que você precisa melhorar nisso, tá? E aí, beleza. Mas dentro do atendimento, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para conquistar as pessoas? Eu vou começar essa parte contando para vocês uma droga que eu já fiz. Uma besteira. Eu ia falar um palavrão, mas eu consegui me abster. Enfim, eu tava atendendo uma cliente, já é minha cliente há muitos anos, tá? E aí, essa cliente me veio por indicação da irmã dela, porque quando você começa a atender as pessoas dessa forma como eu tô falando, você acaba virando advogado da família toda, dos vizinhos, então acaba criando uma comunidade, todo mundo se conhece, né? E aí, essa cliente veio por indicação dessa irmã. E aí, a gente conversando, perguntando como é que ela tava e tal, eu perguntei pra ela como que tava a irmã dela. Só que eu esqueci que a irmã dela tinha falecido, gente. Ela já tinha falecido, eu sabia, ela me informou, eu tinha esse conhecimento. Só que na hora eu esqueci. Aí ela, doutora, a senhora não lembra? Minha irmã morreu. Aí eu, não façam isso. Não façam isso. Foi um furo, uma coisa assim que eu fiquei muito chateada, porque parece que você não se importa, ainda mais numa situação dessa, né? E aí eu peguei a ficha dela. E realmente estava escrito lá na ficha dela que a irmã dela tinha falecido, né? E aí a primeira dica, assim, prática, tem uma ficha de atendimento. Não entra numa sala para conversar com o cliente, não entra no seu escritório para conversar com o cliente despreparado. Não faz isso, porque aí pode quebrar toda essa conexão, todo esse esforço de conexão que você fez, pode ser quebrado por causa de uma frase mal colocada. Essa advogada, na verdade, ela não se importa comigo. E não foi o caso, eu fiz sem querer, né? Assim, eu pedi milhões de desculpas, falei assim, puxa, é verdade, você me desculpa, me deu um apagão aqui, falei a verdade, não inventei uma mentira ou qualquer coisa assim, né? E aí fica pra mim mesma a dica do que eu realmente já costumo colocar em prática há muito tempo. Antes de deixar o cliente entrar na minha sala, o cliente está na recepção, eu sempre leio a ficha de atendimento que eu faço. E essa ficha de atendimento eu faço de forma detalhada. Eu coloco tudo que a pessoa me contou. Seja a doença que ela tem, seja o que ela mencionou, se ela falou do filho, eu boto o nome do filho. Tudo que ela me relatou com o nome, com tudo. Que aí no próximo atendimento eu menciono, né? Eu falo, fulano, seu filho, como é que ele tá? Porque aí eu me lembro dele. Oiê, tudo bem? Então, e aí eu me lembro dele, sabe, nessa ficha de atendimento. Porque é uma coisa muito, assim, vergonhosa de você fazer se na hora de você estar fazendo realmente um atendimento para uma pessoa e aí você esquece, você não tá dando atenção, a verdadeira atenção que precisa dar para a pessoa,
tá? Então essa ficha de atendimento realmente é muito importante, tá? E aí tá, vamos lá. Como é que então eu vou fazer para me conectar com as pessoas? O que eu vou fazer? Tem uma frase do Thomas Dewey que diz o seguinte: as maiores necessidades da natureza humana são sentir-se importante, ser reconhecida e ser valorizado. Então a gente tem estudos científicos que falam realmente que se sentir valorizado e importante, sentir que você pertence a alguma coisa, é tão ou mais importante do que até a necessidade de comer. Porque comer você come e logo passa, você consegue se satisfazer. Agora, se você está num grupo de pessoas e as pessoas não te acolhem e isso acontece de forma quanto mais, isso causa um mal-estar que é muito, muito grande. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente é que você precisa fazer seu cliente se sentir importante. Qualquer pessoa, gente, isso ainda que não seja no escritório de advocacia, em qualquer atendimento, é você mostrar para a pessoa que você está realmente se importando com o problema dela. Uma coisa que eu uso, uma dica muito simples para a pessoa se sentir importante, eu lembro o nome e o sobrenome de todos os meus clientes. É difícil eu não lembrar o nome e o sobrenome do cliente, muito raro, tá? Eu não lembrar, mas eu lembro. Por quê? Porque aí quando o cliente chega na sala, antes mesmo eu não preciso perguntar qual é o seu nome. Eu já sei quem é, e aí eu saldo a pessoa pelo nome. Oi, fulano, tudo bem? Às vezes é com atendimento marcado, às vezes não, às vezes a pessoa só apareceu, né? E aí você fala com a pessoa, olha, fala pelo nome, como você tá, lembra alguma coisa do atendimento, enfim, você procurar fazer a pessoa se sentir importante dessa forma, tá? E aí eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco... causar um pouco escândalo, talvez, ou estranheza, mas o principal interesse das pessoas é por elas mesmas, tá? Então, no atendimento, mas isso é normal, tá? Vem pelo próprio instinto de sobrevivência nosso, vem por tudo isso. Todo mundo quer se sentir especial. Todo mundo, eu quero me sentir especial, todo mundo quer se sentir especial, então faz aquele atendimento ser especial para aquela pessoa. E aí como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso não falando de você vai fazer isso ouvindo o que a pessoa tem para te dizer e não mencionando você no relacionamento, no atendimento. Você não vai falar sobre você. Uma vez, vou usar um exemplo, mas que vocês vão entender. Eu fui fazer uma consulta nutricional com um nutricionista e ele passou o atendimento inteiro falando da dieta dele. E o cara era super sarado, tipo de gomos, praticava um monte de esporte, enfim, eu sou só normal, entende? Aí ele passou o atendimento dele falando dele, tá, assim... Não criou conexão nenhuma. Ainda passa uma noção assim, não que ele tivesse querido ser, mas passa uma noção de que ele é arrogante, que ele é mais importante do que a pessoa que está atendendo, que ele está atendendo, entende? Então, no atendimento, a dica é realmente você manter o assunto e as conversas sobre a pessoa que tá ali na sua frente. Ainda que ela queira te contar histórias, o cliente fala, né, gente? Às vezes o cliente quer conversar, principalmente na minha área, eu atendo muitos idosos, e o cliente, ele quer conversar, ele quer contar do neto, ele quer contar a estripulia que o neto fez, ele quer contar como que tá a filha. Deixa a pessoa falar, eu deixo, ainda faço perguntas sobre o cliente. Tá, isso também, fazer perguntas é uma coisa essencial. Um atendimento que você fala mais que o cliente vai te trazer problemas no futuro, porque aí você não consegue as respostas que você precisa para fazer o processo, tá? E cliente mente, né? Cliente mente, povo. Então, se você não faz o histórico do cliente de forma adequada, o seu processo pode ser prejudicado no futuro. Então, é extremamente importante você manter a conversa sobre o cliente. Ainda que ele queira pular um pouco do assunto, você deixa ele falar, mas faz uma pergunta para retornar para o assunto. E faz o cliente repetir a própria história várias vezes, para você ver se ele não está mentindo, tá? Porque pode ser que se o cliente começa a mudar a versão da história,
várias versões, vai mudando de versão, aí você sabe que tem alguma coisa errada ali, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Você fazer a pessoa realmente sentir que ela é o centro daquele atendimento. Outra coisa extremamente importante é a lei natural do retorno equivalente. Quando você trata a pessoa muito bem, muito bem, e ela realmente tem uma experiência de atendimento com você, ela sente que de certa forma ela está em débito. E estando em débito, ela vai querer fazer algo por você. E o que na advocacia é o algo por você, né? Que ela pode fazer e que ela faz isso sem ter que, sem precisar de uma remuneração, sem precisar de um pedido específico. Ela vai falar bem de você. Esse é o famoso boca a boca na advocacia. Esse é o famoso boca a boca. O boca a boca começa nesse atendimento humanizado. É aí que começa. Quando você trata a pessoa como gente, quando você se coloca diante da pessoa com humildade, numa posição de servir o mesmo, sabendo que você tá ali para ajudar aquela pessoa, e às vezes você vai usar informações até que a própria pessoa tá te ensinando, precisa disso, porque aí é aí que começa. É a sementinha que faz brotar, né? É a sementinha que faz brotar o boca a boca na advocacia. É assim que começa, meu povo, tá? Então é isso por hoje, tá? O atendimento realmente é extremamente importante. É desse atendimento excelente que você vai trazer uma série de clientes para o seu escritório. E fazendo isso é um trabalho que você precisa repetir, né? Precisa de disciplina. Você vai fazer uma vez, você vai fazer 2 vezes. E você pode colocar isso em prática, ainda que você não tenha muito jeito com pessoas, tá? Você coloca esses requisitos que eu falei aí em prática, observa em você se você tá agindo dessa forma que eu coloquei, passa a se comportar nas suas atitudes dessa forma, ainda que o seu coração e a sua mente não esteja nisso, pelo menos as atitudes, com a repetição isso vai ficar natural e você vai acabar até se transformando nessa pessoa, né, no futuro. Você vai acabar sendo assim no futuro, tá? Então é isso. Por hoje, esse atendimento é importante você gostar de pessoas, é importante você valorizar as pessoas que estão com você, e é importante você ser grato a esses clientes, tá? Que estão ali querendo te ouvir, que estão ali precisando de ajuda, tá bom? E por hoje é isso. Tenha um dia maravilhoso, tá? E vamos fazer coisas incríveis juntos, eu tenho certeza, viu? Um beijo pra vocês, tchau, tchau!